Paz. Pessoal, me chamo Andressa, eu sou líder de célula, né? Líder da célula Plenitude, tem algumas meninas da minha célula aqui hoje, uma servindo. Eu também sou nutricionista e atualmente estou como professora universitária, né? Nesse campo missionário aí segundo o pastor Feitosa, dos mais difíceis, né? Então, eu queria que vocês se colocassem de pé para que a gente pudesse orar mais um pouco, pedindo ao Senhor que possa falar conosco nessa noite, nesse tema tão importante. Amém? Feche seus olhos, se concentre nesse momento no Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela tua presença nesse lugar. Jesus, nós queremos pedir que o Senhor possa, meu Deus, abrir o céu sobre as nossas vidas, abrir o nosso coração, abrir, meu Deus, a nossa mentalidade. Porque, meu Deus, nós entendemos que tudo começa, Pai, pela renovação da nossa mente. Então, que cada mente, meu Deus, nessa noite possa estar cativa ao Senhor, Jesus. Que nós possamos entender, meu Deus, de forma profunda aquilo que é ser santo, Jesus. E que nós possamos, meu Deus, nesse tempo levantar essa bandeira, Jesus, da santidade ao Senhor. Que nós possamos, meu Deus, ser resgatadores, Pai, nesse tempo, daqueles, meu Deus, que se perderam. E, meu Deus, e que nada daquilo que é do mundo, Jesus, venha entrar da tua igreja, Pai. Mas que ela possa, meu Deus, ser separada, que ela possa ser, meu Deus, consagrada, redimida, Senhor. E que cada pessoa, meu Deus, aqui possa sair, meu Deus, diferente daquilo que entrou, Senhor. Nós queremos te dar, meu Deus, toda a liberdade nesse lugar, Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, nos mudar de nível nessa noite, meu Deus. Independente se nós já temos andado em santidade, meu Deus, ou não. Que essa venha ser uma noite, meu Deus, de reconcílio com o Senhor, meu Deus. E também de mudança de nível, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje nós estamos dando continuidade à série Santidade ao Senhor. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como que essa série ela surgiu, né? Porque ela não surgiu assim do nada, né? Um lindo dia, os líderes se reuniram e falaram assim, vamos fazer uma série sobre santidade. Mas tem uma história, né, por trás. E começou há muito tempo, lá em janeiro, né? Em janeiro, quando estava tendo o ano novo, que geralmente é o momento que a gente tem muitos planos, que a gente está ali na expectativa daquilo que o Senhor tem para você, né? Pelo menos eu sou assim, todo ano eu busco ali uma direção do Senhor a respeito daquilo que Ele tem para mim. E geralmente a gente pensa que é algo, né, maravilhoso, que vai ser um ano ainda melhor, que vai ser um ano cheio de bênçãos, né, de prosperidade. E eu também, não diferente, estava pensando, né, dessa mesma forma. E eu estava reunido com a minha família em um condomínio, né, que meu irmão mora. E lá estávamos nós, na área de lazer. E estava um grupo de jovens também ao nosso lado, confraternizando ali, né, cada um no seu espaço, né, porque não eram conhecidos nossos. E ali, naquele momento, reunido com a minha família, enquanto todo mundo estava conversando, confraternizando, eu comecei a perguntar ao Senhor, né, Senhor, o que que o Senhor tem para mim nesse próximo ano? O que que o Senhor deseja, né, para a minha vida nesse próximo ano que vai entrar, nesse próximo ciclo? E aí eu lembro que, de repente, eu comecei a reparar naqueles jovens que estavam ali próximo, né? E quando eu olhei para aqueles jovens, eu comecei a perceber o que que eles estavam conversando, a forma como eles estavam agindo. E eles estavam falando, assim, uma conversa muito imoral, né? Estavam falando ali de coisas muito, tão assim, absurdas que não tem nem como eu reproduzir, né? O que eles estavam falando ali naquele momento. E de uma forma, assim, muito aberta. E aí passou um pouco, aqueles jovens, eles começaram a ir para detrás dos prédios em dupla, depois voltava a fazer outra dupla, né? Vocês entenderam que não era para fazer nada de certo. E embora possa parecer impactante, né, eu chegar aqui e começar já falando sobre isso, naquele momento o Senhor ele abriu os meus olhos e eu comecei a gerar uma tristeza no meu coração. E o Senhor começou a falar assim, é isso que está no meu coração nesse momento, né? Enquanto eu estava esperando ali ouvir isso, Andressa, vai ser um ano abençoado, vai ser um ano próspero, vai ser só bênção, né? Só maravilhas. O Senhor ele me mostrou ali que o coração dele estava entristecido, né? Porque muitas pessoas elas têm se perdido, e principalmente a juventude. E ali eu vendo aquelas pessoas, né? Eu comecei a sentir uma vontade de chorar. E aí eu lembro que ninguém da minha família estava percebendo, porque estava todo mundo ali conversando, ninguém estava prestando atenção na conversa dos outros, né? Só eu, porque o Espírito Santo me direcionou naquele momento para olhar. E ali eu comecei a ficar muito
muito triste, né? Eu disse assim, eita, Espírito Santo, o ano novo acabou agora. Acabou o espírito aqui de um novo ciclo, né? E eu comecei a interceder, né, naquele momento, por aqueles jovens, comecei a interceder. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração sobre santidade, né? Depois eu compartilhei com a liderança, né? Todo mundo também achou que era um tema muito importante de ser falo. E a gente tinha planejado outras datas, né, para poder fazer essa série, e não foi dando certo, foi tendo algum outro compromisso, mas a gente entende que é o Senhor modelando, né, para que ficasse realmente no momento que Ele desejasse, né? Então, se você está aqui, é porque é o momento oportuno. E caiu até exatamente no dia em que a Lise, né, e o Lucas iriam estar aqui, então também entendo que é porque nós estávamos aguardando também para ouvir essa palavra dela, né? E tudo aconteceu conforme a vontade do Senhor, porque se tem uma coisa que eu orei muito sobre essa série, né, e o Senhor tem falado comigo sobre isso desde o começo do ano, foi para que tudo acontecesse da forma que Ele desejasse. Então, eu queria começar, né, perguntando, agora entrando já na ministração, para vocês, o que significa para vocês viver uma vida cristã? Eu queria que você refletisse agora, o que de fato é para você viver uma vida para Cristo? O que você veio fazer aqui nesse dia, né? Por que você precisa ser santo? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, né? A gente sempre ouve que nós temos que ser santo, nós temos que nos consagrar. Mas por que nós temos que ser santo? Ser santo para você é uma obrigação? É um peso? Ou é um ato de amor? É um ato de obediência? Faz sentido ser santo para você? Será se você não tem seguido regras? Ou será que você tem seguido a pessoa de Jesus Cristo? Por que eu estou fazendo essas perguntas para vocês? Porque se a gente não entender, a gente não tiver uma mentalidade correta, bíblica, a gente vai ver a santidade como um conjunto de regras, né? E é muito comum a gente ver pessoas saírem de dentro da igreja, né? E elas falarem assim, eu saí porque a igreja estava me oprimindo, né? Falar que eu não podia fazer um monte de coisa, falava que isso era pecado, que aquilo era errado. E por que a pessoa ela tem essa mentalidade, né, quando ela sai, muitas vezes? Porque ela não conheceu, ela não entendeu que ela estava seguindo uma pessoa. Ela não entendeu que aquilo era um ato de amor. Ela não compreendeu a essência daquilo. E por isso que desde o começo o Senhor falou ao meu coração que não era para mim vir aqui falar o que era pecado, o que não era pecado, né? Porque eu acredito que ao longo do ano nós conseguimos entender o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Mas é para falar realmente sobre essa mudança de mentalidade. E para isso eu queria que vocês abrissem agora a Bíblia de vocês, lá no livro de Filipenses, no capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ver aqui um pouquinho sobre essa oração, né? O que foi desejado para esse povo, que eles precisavam aprender. E a gente vai entender que tudo começa no entendimento. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Filipenses 1, versículo 9. Amém? Fala assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, sua glória, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo falando sobre a sua prisão. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro.
De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, falando um pouquinho sobre essa passagem, a oração, do apóstolo Paulo aqui, ela foi inicialmente para que as pessoas tivessem uma renovação da mente, por meio do conhecimento, da percepção e do discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, das motivações do porquê eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo, Então, por isso que é importante, sempre que a gente buscar fazer algo para o Senhor, a gente examinar a nossa motivação. E com a santidade, embora seja algo que a gente está sempre falando, muitas vezes a gente não examina realmente a nossa motivação de ser santo. E hoje eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre isso, porque, como ele fala que o objetivo é que a gente esteja até o dia de Cristo puros e irrepreensíveis, cheios de frutos da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo. E aí a gente já vê que santidade é muito além do que não poder ou poder fazer algo, mas são coisas profundas, Quando a gente, por exemplo, está ofendido com alguém, quando a gente está ressentido, quando a gente é orgulhoso, quando a gente é incrédulo. Isso também mostra que nós precisamos crescer em santidade. Quando a gente não tem mansidão, quando a gente não tem humildade, Isso também mostra que nós estamos sendo repreensíveis, E nós temos que ser irrepreensíveis. E aí o apóstolo Paulo, ele fala aqui uma frase muito conhecida por todo cristão, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, E embora muitos anos da minha vida, quando eu vi essa passagem, eu achava algo assim, meu Deus, como o apóstolo Paulo, ele é um cara assim extraordinário, Meu Deus, quem que vai conseguir um dia chegar no nível desse homem, Mas hoje, nesse tempo que eu tenho refletido sobre isso, eu olhei para essa passagem de uma forma diferente. Porque se a gente for parar para pensar, isso é o mínimo que todo cristão ele precisa viver. O cristão que ele entende, que o viver ele é Cristo, ele vai entender que a sua morte, embora não física, a nossa morte, dia após dia, o pecado, ela está gerando um lucro para nós, no mundo espiritual, nos fazendo viver a vida verdadeira, a vida abundante que o Senhor reserva para nós. Em muitos momentos, Jesus ele até falou assim, que o pessoal, será de fato que eles tinham provado ainda essa vida verdadeira que ele tinha proposto para eles? Porque muitos, às vezes, não tinham ainda passado por esse processo de santificação. E a palavra de Deus fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, como é grave a gente não ter santidade? Porque sem santidade a gente não tem discernimento, porque a gente não consegue ver o Senhor. Nós não temos isso que ele falou, que é a percepção, o conhecimento, o discernimento. E falando sobre isso, nós vamos agora, de fato, entrar na palavra. O tema dessa palavra, é o viver precisa ser Cristo. Então, de acordo com essa passagem muito conhecida do apóstolo Paulo, eu defini esse título, que o nosso viver, ele de fato precisa ser Cristo. E a santidade, como eu falei, ela começa com essa mentalidade correta, bíblica e com a mente renovada. Daí a importância da gente ler a Bíblia, porque não tem outra forma da gente renovar nossa mente, senão por meio da leitura da palavra. Para o mundo, se santificar é sinônimo de perder coisas, É muito comum a gente ver, às vezes, quando a pessoa está meio assim, um pé no mundo, um pé na igreja, ela fala assim, meu Deus, mas eu vou ter que perder tantas coisas, Vou ter que abrir mão de tantas coisas, como se fossem coisas excelentes, que ela estivesse abrindo mão. E desde cedo, quando eu me converti, as coisas do mundo, para mim, elas já pareceram assim, muito pequenas, Diante daquilo que Deus ele tinha para mim. E nós precisamos ter essa mentalidade, porque se nós não temos ainda essa mentalidade, é porque nós ainda não compreendemos de fato quem é o Senhor. Porque as coisas desse mundo, elas são pequenas demais, elas não têm nem comparação com as bênçãos celestiais. Então, há um ganho espiritual, nesse processo que a gente se santifica. As perdas, elas são irrisórias, elas são pequenas, elas são mínimas diante do ganho que nós vamos ter, se nós buscarmos ao Senhor, E é nisso que nós temos que focar. Naquilo que nós vamos ganhar, Quando nós não ganhar de forma, coisas bobas, Mas o ganho espiritual que nós vamos ter no Senhor. Agora eu queria que vocês abrissem lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 8. Onde vai falar, uma passagem também muito forte a respeito da nossa semeadura, Todo cristão já ouviu falar
que a gente colhe aquilo que a gente semeia. E essa passagem aqui também é muito profunda, falando sobre isso. Gálatas 6, 8. Lá fala assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, essa passagem ela é muito profunda, né? Às vezes a gente acha que semear na nossa carne, seja aquele pecadinho pequeno, né, não dá em nada. Assim, não, isso aqui não vai acontecer nada, né, se eu ficar nessa semeadura aqui. Mas a Bíblia fala que a colheita da semeadura na carne é a destruição. E isso é muito forte, né? Já quando a gente semeia no Espírito, a gente colhe a vida eterna, né? E uma vida abundante no Senhor. Então, embora a gente saiba disso, é sempre importante a gente relembrar isso, porque a nossa carne ela é terrível, né? A gente tem que estar lembrando ela ali todos os dias, o caminho que nós temos que seguir. E se o viver é Cristo, eu não posso mais viver de qualquer forma, ou sem considerar a palavra de Deus, porque nós estamos carregando o Espírito Santo. Então, é sempre importante você procurar o seu líder, examinar na Escritura em toda atitude que você for tomar na sua vida. E também buscar o discernimento quando você for assumir uma profissão, quando você for fazer qualquer coisa. É importante você estar em espírito de oração, porque isso também é uma falta de santidade, né? Quando você não está tendo esse discernimento, você não está tendo essa prioridade de conhecer qual é a vontade do Senhor, e você está agindo, né, por vontade própria. Você está agindo ali nas suas motivações, na sua carne, né? E isso também é pecado. O apóstolo Paulo, ele foi alguém que entendeu logo cedo, né, que a vida ela não era mais sobre ele. Como o tema dessa passagem é o viver preso a ser Cristo, nós, assim como o apóstolo Paulo, nós temos também que entender que a nossa vida ela não é mais sobre nós. E isso é algo muito profundo, né? Eu falo isso e essa palavra é para mim também, porque esse não é o entendimento que nós temos do dia para a noite, né? É um trabalhar de Deus constante, através de oração, da leitura da palavra, de adoração, que o Senhor ele vai gerando esse entendimento até nós chegarmos a esse nível do apóstolo Paulo. Eu acredito que todos nós queremos chegar nesse nível, né, do apóstolo Paulo. E tudo começa com esse entendimento. Agora eu queria que você abrisse lá em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do 5 ao 11. Lá, Jesus, que é o nosso principal exemplo, ele vai nos mostrar quatro coisas que nós temos que fazer para que nós possamos viver uma vida consagrada ao Senhor e uma vida que favorece esse processo de santificação. Amém? Lá fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui, né, se a gente for olhar com atenção, tem 4 coisas que Jesus ele fez, que nós também precisamos fazer. Se Jesus, né, ele fez isso, para nos dar o exemplo, nós devemos ter muita atenção a todos esses processos que Jesus ele viveu, para que ele pudesse, né, nos mostrar como nós podemos ser santificados. E a primeira coisa que fala é que ele se esvaziou de si mesmo, né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos esvaziar de nós mesmos, das nossas motivações erradas, e às vezes nem das motivações erradas, mas às vezes nós temos uma boa motivação, né? Nós temos uma boa ideia, mas aquilo não é o que Deus quer que a gente faça. E nós temos que ter esse discernimento. E algo que tem entrado muito, né, tem estado no mundo e às vezes tem entrado na igreja é o relativismo, né? O relativismo da verdade. Eu vi uma pesquisa, não vou lembrar agora em números, né? Mas que a maioria dos cristãos, eles não acreditavam na verdade da Bíblia como algo absoluto. Eles acreditavam de forma relativa, né? Ou seja, tinha alguma coisa ali que eles se achavam no direito de não concordar.
eu sou cristão, me considero cristão, mas tem algumas coisas ali que eu acho que não é bem assim. E isso é um perigo, né? Isso é por quê? Porque nós temos nos enchido muito dos conceitos desse mundo, das ideologias desse mundo, das coisas dessa terra, né? E isso é um perigo, porque a verdade na Bíblia ela não é relativa, ela é absoluta. E por isso que é necessário a gente lutar contra o pecado, né? De uma forma não a bater de frente com ele, mas se esvaziando na presença de Deus. Nós precisamos, de fato, nos colocar, né, na presença do Senhor e nos esvaziar de tudo aquilo que nos afasta dele. No dicionário normal, a palavra esvaziar significa retirar o conteúdo de alguma coisa, descarregar, deixar ficar ou deixar ficar vazio, desocupar. Então, às vezes você fala assim, Senhor, eu quero, né, que o Senhor venha com mais a tua presença, que o Senhor me dê dons, eu quero ter o dom de cura, eu quero ter várias coisas, né? Mas se nós já estamos cheios com conteúdo que é aquilo que nós desejamos para nós mesmos, não tem como o Senhor nos encher. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre a gente se esvaziar, né? Então nós temos que nos desocupar. Às vezes nós estamos ocupados demais, né, no nosso tempo, mas não só no nosso tempo, nós estamos ocupados demais no nosso coração. E aí não tem como o Senhor ele habitar em um lugar que já está ocupado com outras coisas. Por isso, a primeira coisa, né, é a gente desocupar o nosso coração de tudo aquilo que não vai nos ajudar nessa caminhada com o Senhor. Será que nós não estamos cheios e ocupados demais com as coisas desse mundo? Com as motivações, né, erradas? Então, é algo que nós temos que refletir. E o primeiro passo é se colocar na presença de Deus e se esvaziar dessas coisas. Segunda dica que o Senhor nos dá aqui, né, que o Senhor nos dá como exemplo, é assumir a forma de servo, né? Isso é muito difícil, porque para assumir a forma de servo, né, nós temos que lidar com algo que todo ser humano tem, que é o desejo de ter o senhorio da sua própria vida, né? É o desejo ali de sermos senhores das nossas decisões, das nossas convicções, e isso muitas vezes nos faz ter dificuldade até de nos submeter a outras pessoas, né? Porque, às vezes, a pessoa, né, tem aquele orgulho, ela acha sempre que a ideia dela é a melhor, sempre que ali o pensamento dela é o melhor. E, às vezes, ela acha que aquilo é uma inteligência, né, que aquilo é uma sabedoria, que ela fala a língua dos anjos. Mas, na verdade, é só o pecado mesmo, né? É o pecado do orgulho, né? E por isso que nós precisamos ser vigilantes. Ser servo não é um ato de fazer, é um ato de ser. Então, servidão também não é eu fazer muitas coisas, né? Servidão é o ato de você ser, de você estar disponível para o Senhor, né? De você ter um coração servo. Não é aquela pessoa que ela está sobrecarregada, né? Eu estava até vendo uma ministração esses dias da esposa do Douglas, do Dizoscópio, eu esqueci agora o nome dela. Ela falando, a Val, né? Ela falando assim que ela passou por umas questões de saúde mental, questões de sobrecarga, tudo. E a igreja nós temos aprendido muito sobre isso também, né? Sobre esse ato de ser servo, que isso é algo de você corresponder àquilo que Deus quer que você faça, mais do que você sair fazendo muitas coisas, né? É você de fato corresponder. E a palavra servo no dicionário ela significa dependente de um senhor, de um poder ou uma força incontrolável. É ser escravo, né? Então, para você poder ser servo, você precisa ter um coração flexível, maleável. Você precisa estar na dependência do Senhor. Não tem como você ser servo se você não depender do Senhor. E isso é muito forte, né? Porque às vezes a gente acha que é servo do Senhor, mas se a gente não confia nele ao ponto de a gente depender nele, a gente ainda não é servo, né? A gente ainda não vai conseguir corresponder àquilo que ele quer que a gente faça. E como fala aqui, né, aquele que está dependente de um poder e uma força incontrolável. Será que a vontade de Deus dentro do seu coração ela tem sido tão forte ao ponto de ser incontrolável para você? Fazer aquilo que Deus ele quer? Ou será se você ainda tem ganho? Será se a nossa carne, nossa alma ainda tem ganho? Ou será se de fato essa força do Senhor na nossa vida ela tem sido incontrolável? Outro significado da palavra servo é aquele que não é livre, não tem direitos e que também não tem bens. Então, servo é aquele que ele não tem a liberdade de escolha, né? Ele está debaixo ali, submisso a uma vontade, que no nosso caso é a vontade do Senhor.
e ele não tem direitos, né, e nem bens. Como que a gente pode entender isso? Que tudo aquilo que nós temos pertence ao Senhor. E que os nossos direitos, muitas vezes, por exemplo, trazendo para o lado do ressentimento, da mágoa, quando às vezes a gente se acha cheio de muitos direitos, né, de revidade, está certo. O cristão, muitas vezes, ele precisa abrir mão disso, se ele quiser, de fato, ter um coração servo, né? Olha a história aí de José, né? Como que para ele ser uma pessoa serva, ele teve que abrir mão de tudo isso. E a servidão, ela é voluntária também, né? Ela é controlada pelo Espírito Santo e nós já não somos livres para viver de qualquer forma, mas para isso a gente precisa antes, né, fazer isso de uma forma voluntária. Embora o Espírito Santo ele vá nos atraindo para esse lugar. O terceiro ponto é a humilhação. A Bíblia fala que o Senhor se humilhou, né? E essa humilhação é no sentido de sermos humildes, né, perante a presença do Senhor e de sabermos de fato, né, o quanto nós carecemos da presença dEle. E algo que o Senhor tem me falado, né, nesse tempo, em todo esse processo da série que eu tenho orado e buscado, né, é que nos falta humilhação muitas vezes. Às vezes a gente pensa que falta tanta coisa, acha que falta uma coisa no outro, né? Não está dando certo porque o outro está fazendo errado. E às vezes o que falta é a humilhação da nossa parte, seja no nosso trabalho, né? Uma coisa que não está dando certo, a gente fala assim, é porque meu chefe é que não sabe nem gerir, né? É porque isso ou aquilo. E muitas coisas elas vão se resolver no lugar de humilhação, de humildade diante dos pés do Senhor, né? E esse é outro ponto que é necessário para a gente poder ser santo. E o Senhor, se o Senhor assumiu essa posição de submissão e humildade, imagine nós, né? Apesar da sua autoridade, Ele fez isso. E hoje, às vezes, se a gente sabe um pouco mais, a gente já acha que não temos que nos submeter, né? Se o Senhor, que tem todo o conhecimento, né, Ele nos deu esse exemplo, então nós também precisamos nos colocar nesse lugar de humildade. A palavra humilhado, que eu pesquisei no dicionário, significa aquele que se humilhou, aquele que se submete e que se deixa comandar. Então, ser humilde é alguém que se deixa comandar. Uma pessoa que ela não tem humildade, ela dificilmente ela vai conseguir estar debaixo de uma liderança, né? Ela vai conseguir se permitir comandar, porque esse é o significado dessa palavra. Jesus, ele foi o maior exemplo de alguém que se deixou comandar, porque ele se deixou comandar completamente por Deus até a morte, e a morte de cruz. E isso também é algo profético para nós. Nós temos que nos deixar comandar pelo Senhor até a morte do nosso eu, até a morte dos nossos pecados, até a morte das nossas vontades, né? E nós precisamos dar essa permissão ao Senhor, que Ele nos comande. O quarto ponto é que Ele foi obediente até a morte. Então, eu queria perguntar para vocês, será que a sua obediência ela tem sido ao ponto de matar a sua carne? Ou será que a nossa obediência ela tem sido parcial, né? Que na verdade não existe, é só um termo que a gente usa. A obediência ela só é total, né? E nós temos que atentar a isso, né? Se a nossa obediência nós temos colocado um limite para ela, né? Não, Senhor, só até aqui que eu posso obedecer. Porque nós precisamos de fato andar em obediência, senão nós não vamos viver a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. E todas essas palavras que a gente viu, né, de ser servo, de ser humilde, todas elas estão indo para esse lado de se deixar comandar e de ser submisso. E não é diferente com a palavra obediência, né, que significa aquele que é excessivamente dócil e submisso. Então, a pessoa obediente, ela também precisa saber se submeter, né, ao comando do Senhor e daqueles que o Senhor se apresenta ali, né, para poder cuidar da sua vida, né? Poder lhe conduzir. Agora eu queria que você abrisse lá em 1 Pedro, capítulo 5, a gente vai ler do versículo 6 ao 8. Lá fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então aqui, né, mais um versículo, só para a gente ver como de fato a Bíblia ela fala para a gente se colocar nesse lugar de humilhação, né? E algo que o Senhor falou muito forte ao meu coração é que a nossa carne, ela não precisa ser aperfeiçoada.
Como muitas vezes a gente não fala isso, mas a gente age como se fosse assim, né? Eu tenho que ser um pouquinho melhor na minha personalidade. E na verdade não é isso, né? A nossa carne, ela precisa ser humilhada pela verdade, até a sua morte. Então, o que é isso? É se colocar numa posição de humildade, de submissão, né? Através da palavra, para que a gente venha de fato morrer para as coisas dessa terra. E por isso que nós precisamos avançar nesse sentido. Lá em Hebreus 12, 14, também vai falar assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E não é por acaso, né, que o Senhor ele fala sobre santidade logo após falar que nós temos que nos esforçar para viver em paz com todos, porque esse é um bom medidor se nós estamos andando em santidade, né? Quando a gente anda em santidade, nós vamos ter mais facilidade também em ter paz com todos. Porque quando nós não somos ofendidos, né, nós temos essas dificuldades, que tudo nos abala, né, nós vamos estar agindo de uma forma santa, né, em santidade. Então, resumindo, né, a forma correta de carregar a glória de Deus é se esvaziando com servidão, com humildade e com obediência. Esses são os processos da santificação. E nós temos aqui algumas pessoas, né, que eu quero citar para vocês, que deram esse exemplo para a gente na Bíblia. Um exemplo muito claro sobre isso é Daniel. Daniel, ele foi alguém que mesmo estando em um lugar ali, né, completamente favorável para ele fazer tudo de errado, ele resolveu se consagrar, né. E esses tempos eu estive estudando sobre o jejum de Daniel, né, e eu como nutricionista, eu olhava assim, eu dizia assim, meu Deus, realmente ele conseguiu ter a mesma força que aqueles homens, porque não é possível, né? A gente olhando de modo racional, não tem lógica aquilo, né? Eu até comecei a olhar, né, e pensar assim, Senhor, vou entrar nesse jejum, né? E aí eu comecei assim a ver que é muito difícil. É um jejum realmente muito assim, para aspectos assim de corpo humano, né? De questão nutricional, muitas coisas que faltam, né, ali de nutrientes, e para ele mesmo fazendo aquele jejum tão profundo, ele ter se mantido forte, realmente é um milagre, né? O que mostra que nem sempre a gente vai compreender as coisas de Deus. Às vezes aquilo que parece que está nos enfraquecendo é o que está nos fortalecendo, ainda que não faça sentido nenhum. Parece que a gente está sendo injustiçado, que a gente está sofrendo prejuízo, né? Que a gente está sofrendo algum dano, que é algo que Deus está permitindo estar ali nos enfraquecendo, mas na verdade é o contrário. Às vezes é a gente que não está compreendendo, mas é que Ele está nos fortalecendo, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego também foram pessoas que foram humildes, né? Mesmo perante a morte. Eles eram pessoas, né, como nós, que também tinham planos. Eles não chegaram diante daquela situação, né, de estar ali em risco iminente de morte e falar, não, se o Senhor quiser nos salvar, Ele vai nos salvar, mas se não quiser, nós não vamos negá-lo, né? Nós não vamos aqui andar fora ali daquilo que Ele nos determina. E por que eles fizeram isso? Por causa da convicção que eles tinham, porque eles entenderam que o viver era para Deus, né? O viver era o Senhor, o viver era fazer a vontade de Deus. Então, não é porque eles eram mais do que a gente, porque eles eram espirituais demais, né? Mas é porque eles tiveram esse entendimento na mente dele, e isso foi por conta da busca ao Senhor. Assim como Daniel também, né? Daniel, a palavra de Deus fala, né, a frequência com que ele orava. Então, ali não é por acaso, né? É algo que está possível a todos nós. Elias também foi alguém que se manteve firme frente à corrupção dos profetas ao deus Baal. Então, esse é um tempo também que a gente vê muita corrupção, né? Assim, dos princípios, dos valores. Mas, assim como Elias, nós também precisamos nos manter firmes, né? E será que, de fato, assim como esses homens que eu citei para vocês, nós temos buscado viver essa vida santa? Será que nós temos buscado, de fato, com atitude, com esforço, com empenho, né? Assim como Daniel, que ele separou um tempo, ele fez um jejum, ele buscou de uma forma diferenciada. Será que nós temos feito algo desse tipo? Ou se nós temos nos conformado, né, com a nossa rotina? Eu vim para o culto, né, já vim para a Aliança Jovem, já vim para a série, aí amanhã eu venho para o culto de domingo e aí já está suficiente? Porque só isso, né, não é o suficiente para a gente conseguir andar em santidade. Só com isso a gente jamais vai conseguir ser santo.
Será se você tem buscado viver um nível de santidade maior no Senhor? Ou será se você tem buscado outras coisas no Senhor? Senhor, eu quero viver promessas fora do país. Eu quero que aqui todo mundo caia na unção no final do culto. Quero ver a glória de Deus, né? Quero um avivamento. Mas quantas vezes nós temos entrado no nosso quarto e falado para o Senhor, Senhor, eu quero ser santo. Senhor, o que eu quero mesmo é viver em santidade, né? Porque sem santidade, a santidade é o início, né? É o começo de tudo, para que a gente possa viver tudo isso, né? Que são desejos também do nosso coração. Começa na santidade. E eu lembro que um dia eu estava aqui em um dos cursos da Aliança Jovem, né? E eu estava ali na intercessão, e estava aqui um momento de mover. E o Senhor, Ele começou a falar comigo novamente sobre santidade, né? E Ele falava assim, Andressa, eu quero mudar você de nível de santidade, né? E aí eu lembro que no momento eu falei assim, meu Deus, isso que o Senhor está exigindo de mim, parece com o nível de Daniel. Então assim, não dou conta não, é muito difícil, né? Senhor, a minha carne, né? Eu sozinha não tem como, né? E ali eu vi que algumas coisas elas são ação do Senhor, né? É como a Liz ela falou, gostei muito que ela tocou nesse assunto, né? Que a santidade, ela é uma busca nossa, mas muitas vezes ela é um agir realmente do Espírito Santo nos purificando, né? Como foi feito ali com a brasa viva no altar, né? Tocando nossos lábios. Muitas vezes, de fato, é o Espírito Santo nos purificando, como nesse momento que o Senhor ele me chamou ali, né? O Senhor ele queria fazer algo em mim, que é o que eu penso também que Deus ele tem para nós nessa noite, né? Acredito que é um ambiente favorável, que o Senhor ele quer de fato nos mudar de nível a respeito de santidade. E tem momentos como esse que tudo que nós temos que fazer é estar aberto, né? É desejar, é se colocar como alguém que quer ser servo, quer ser humilde, alguém que quer ser obediente, alguém que realmente deseja ao Senhor. Eu estive na conferência Espírito Santo, né, que teve anteriormente, e falo muito sobre isso, né? Que muitas vezes, em uma conferência, algo assim, a gente vê um mover maior por causa da expectativa que as pessoas vão, né? As pessoas já vão assim, algo diferente vai acontecer. Então, o nosso nível de expectativa que vai mostrar, né, aquilo que nós vamos viver. E eu lembro que nesse dia, quando eu falei para o Senhor, Senhor, não dou conta disso. Ele começou a falar para mim assim, me convencendo, né? E de repente eu falei assim, não, Senhor, eu quero. Eu quero entrar nesse nível. Na verdade, comecei a achar que era possível, né? Pelo Senhor, né? Porque era Ele que ia fazer. E aí, quando eu estava assim, sentindo que eu ia entrar naquele ambiente, o Senhor falou assim, mas não é para você, é para a unidade. E aí, Ele me lembrou da Aliança Jovem, né? E aí, eu acho que foi uma forma dele me fazer interceder tanto sobre santidade, porque eu percebi que tem coisas que eu não vou conseguir viver sozinha, tem coisas que Deus só vai liberar para a gente como igreja, como a Aliança Jovem. Tem coisas que, por mais que eu deseje, né, são coisas para a unidade, que só vão acontecer quando a gente estiver caminhando no mesmo nível de entendimento, de espírito, né? A gente estiver todos desejando a mesma coisa, porque isso é unidade, né? E naquele momento eu comecei a orar muito sobre isso, né? E dizer assim, meu Deus, mas eu quero viver, né? Foi a motivação do Senhor para me orar também por vocês, né? Para que vocês desejassem essa mesma coisa, porque eu sei que essas coisas nós só vamos alcançar juntos, né? Se nós desejarmos juntos. E mesmo quando a gente já acha que temos andado em santidade, alguém que fala assim, não, mas eu já tenho vencido o pecado, eu já não tenho mais cometido esses pecados que as pessoas acham que são mais, né? São piores, sendo que nem existe isso, né? A gente pensa que já está vivendo. Mesmo para nós temos que buscar viver níveis maiores, né? É por isso que muitas vezes a gente vê homens como o apóstolo Paulo, como Daniel, que a gente acha inalcançável, porque às vezes a gente chega no nível que a gente se acomoda, né? A gente fala, não, é que eu já estou bem. E a gente precisa avançar. É igual, eu comentei até, acho que foi na quarta-feira que eu ministrei, né? Sobre o Luciano Subirá, que ele estava fazendo o ano da busca. Isso me marcou, né? Ele falou que estava fazendo o ano da busca. O ano que ele mais buscou, que ele mais jejuou, que ele mais orou, que ele mais subiu o monte. Ele disse, Senhor, esse é o ano da busca, estabeleceu na igreja dele. Ele disse que ele nunca buscou tanto o Senhor como ele buscou naquele ano, né? Aí disse que no momento de oração com os líderes lá da igreja, né? Disse que o Senhor começou a incomodar ele e todo mundo começou a chorar. E foi um choro assim de todo mundo. E aí ele disse que o Espírito Santo falou assim, por que está acontecendo isso? Né? Ele perguntando para o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou assim, é porque vocês precisam me buscar mais, né?
Aí ele disse, meu Deus, mas se foi o ano da busca, o ano que eu mais busquei. E o Senhor falou assim, não, mas vocês precisam buscar e com as motivações corretas, né? Então, às vezes a gente pensa que aquilo que nós vamos fazer para o Senhor é um evento, né? Um momento, é um ano. Mas o Senhor, Ele quer as nossas vidas, né? E isso é algo que é dia após dia. E por isso nunca vai ser demais a gente querer níveis mais profundos de santidade. Então, santidade não tem a ver só com pureza no relacionamento, né? Vai muito além disso. Como eu falei inicialmente, se a gente ainda precisa vencer o orgulho, a ofensa, a incredulidade, se a gente ainda não é manso e humilde, nós ainda temos que crescer em santidade. E essas foram as coisas que mais vieram na minha mente enquanto eu orava, né? Deve ter alguma razão, né? Foram essas questões, orgulho, ofensa, incredulidade e sermos mansos e humildes. Eu não sei se alguém aqui já está vivendo tudo isso, né? Já não tem incredulidade, já não tem orgulho, já anda em mansidão e humildade assim tranquilamente. Se não, é porque nós temos que crescer ainda em santidade. Um outro exemplo, né, que nós temos de um homem de Deus na Bíblia é João Batista. E João Batista, ele fala uma frase em um momento, né, que eu acho muito forte, a gente até declarou já isso aqui no louvor, onde ele fala que era necessário que o Senhor crescesse e que ele diminuísse, né? E esses dias eu me peguei pensando, né, a respeito dessa passagem e pensando em quem foi a pessoa que falou isso, porque não foi qualquer pessoa, né? Foi João Batista. Então, João Batista, que era um homem que já tinha uma vida tão entregue, né, que desde o início da sua vida ele já tinha uma palavra sobre ele, já estava ali, o Senhor já estava sobre ele, né? Ele falou isso, que ele precisava diminuir quanto mais nós, né? E eu fiquei esses dias muito tempo pensando sobre isso, né? Como que realmente nós precisamos diminuir e nos humilharmos diante do Senhor. E para que Ele possa crescer, porque às vezes a gente fala assim, Senhor, eu quero que o Senhor cresça na minha vida, eu quero que os Teus planos apareçam, que as Tuas promessas sejam cumpridas, eu quero que o Senhor faça acontecer, né? Mas a gente não se esvazia, a gente não se humilha. E às vezes se a gente nem pedir, se a gente só obedecer, a gente só se humilhar, o Senhor naturalmente Ele vai vir, né? Então por isso que me chamou tanta atenção. Agora eu queria falar com vocês sobre um testemunho, né, da minha vida que eu pensei muito a respeito, né? Eu até falei para minhas discípulas que eu ia conversar com a Lidiane sobre esse testemunho. Mas o Senhor começou a falar para o meu coração, né, para me falar um pouco sobre isso. E eu lembro que teve um momento, logo quando eu iniciei, quando eu me converti, eu comecei a participar de célula, né? Não foi aqui na Adonai, era de outra igreja. E eu lembro como eu era muito assim, entusiasmada para buscar o Senhor, para conhecer, para adorar o Senhor, mas eu tive uma resistência da minha família no início muito grande, né? Muitas coisas assim que eu não posso entrar em detalhe, porque acho que está até sendo gravado, né? E aí aconteceu, olha, o pessoal da mídia errada. Então, assim, mas foi muito difícil, né? Inicialmente, a minha família ela teve muita resistência, aconteceram alguns episódios, né? Em que eu estava em um meio público e falaram algumas coisas para mim, assim, no sentido de me humilhar mesmo, né? Por ser evangélica, de falar que eu estava endemoniada, né? Porque eu tinha me convertido, eu só tinha me convertido, só tinha aceitado a Jesus. Então, muitas coisas aconteceram no início, assim, eu ouvi muita coisa, né? Muitas pessoas se afastaram de mim, alguns parentes pediram para pessoas se afastarem de mim. Então, foi muito complicado no começo da minha conversão, né? Enfim, não dá para mim, eu estou tentando procurar uma coisa para me falar aqui, mas não dá. Então, eu lembro que nesse processo em que aconteceram essas coisas, eu fui gerando no meu coração, né, alguns ressentimentos, né, das pessoas da minha família, algumas mágoas. Foi gerando algum orgulho, né, a justiça própria, a religiosidade, uma pena de mim mesmo, né, a autocomiseração. Foi gerando no meu coração aquela coisa de você pegar a Bíblia, em vez de você usar ela com amor, você usa ela para justificar, né? Já que está todo mundo me batendo assim, mas eu estou buscando a palavra, né? Eu estou fazendo o que é certo. Então, a religiosidade. E aí eu comecei, né, como uma forma de defesa, a agir dessa forma. E eu lembro que eu ali muito magoada, né? E sem saber, porque eu acho que nessa época eu tinha uns 14 para 15 anos. Eu não sabia muito como agir naquela situação. E a cada dia eu ficava mais assim na minha justiça própria, na minha religiosidade, né?
E eu lembro que um dia a minha líder de célula, hoje eu acho que ela foi muito corajosa, né? Porque hoje, como líder também, eu disse, meu Deus, ela tinha muita certeza do que ela estava falando. Ela chegou na célula e ela estava muito assim triste. E ela disse, esses dias eu passei o dia triste, esse dia eu passei o dia assim sentindo que eu estava em dívida com o Senhor. Eu passei o dia assim como se eu tivesse feito algo que não agradava ao Senhor, como se o Senhor estivesse triste comigo. Até que eu estava orando, né? E esse dia tinha poucas pessoas na sala, acho que só estava eu e outra prima minha. E ela disse assim, e aí ela começou a chorar assim na nossa frente. Ela falou assim, só que aí eu senti, Andressa, que isso era em relação a você. E aí eu disse assim, meu Deus do céu. E ela falou assim, o que eu senti no meu espírito é que o Senhor me falava para te falar que se ele voltasse hoje, você não ia subir. Você não estava pronta, né? Algo desse tipo, que ela falou, você não estaria pronta se o Senhor voltasse hoje. E ela falou isso chorando, assim, com muita compaixão. Ela não estava assim me acabando comigo, né? Ela estava ali me exortando, né? E ali não é porque eu tinha cometido um pecado sexual, porque eu tinha feito algo que para as pessoas às vezes é algo muito assim, meu Deus. Era religiosidade, né? Era orgulho, era justiça própria, era autocomiseração. E naquele momento que eu estava magoada, tudo que eu esperava que o Espírito Santo fizesse era o contrário. Era me botar no colo e falar assim, não, minha filha, coitada de você, né? Olha tudo isso que você tem vivido. Eu vou aqui lhe abraçar, realmente você tem razão. Eu vou mudar todo mundo, né? Mas o Senhor, Ele quer nos mudar. E naquele momento, quando eu recebi aquela palavra, para mim não foi motivo de alegria, como a Bíblia fala, né? Quando a gente é corrigido não é motivo de alegria. Mas depois a gente vê os frutos disso. E naquele dia, né? O meu maior pensamento assim, a respeito do Senhor, de me sentir assim, um pouco contrariada com o que eu esperava que Ele fizesse, não era nem porque Ele tinha falado que eu não iria subir, porque eu falava assim, tudo bem, Senhor. Eu sempre tive um pensamento muito assim, um pouco racional, né? Eu disse assim, se eu estou errada, de fato, eu tenho que ir, né, para aquele lugar. Se eu estou em pecado, é nada mais justo do que isso, né? Tudo bem, eu tenho que aceitar, né? Estou errada. Mas o que mais assim me deixou triste, né, foi do Senhor Ele falar aquilo para mim de uma forma tão direta, né? Todos nós sabemos, né? Se nós fizermos aquilo que é errado, nós não vamos ser salvos. Mas ter ouvido aquilo do Senhor de uma forma tão direta foi algo que mudou assim a minha forma de ser cristã. Que mudou assim porque eu vi muito, por incrível que pareça, o amor de Deus ali. Porque Deus Ele não só falou aquilo, Deus Ele começou a mudar, não só a mim, mas a minha família. Foi um processo que Ele falou para mim, né, ter humildade, para mim me calar diante de tudo aquilo que eu ouvi, né, para me orar, para me agir com amor, para me amar, mesmo aqueles que me ofendessem, né. E eu lembro que depois, algumas pessoas da minha família, elas vieram me pedir desculpa do nada, assim. Do nada, mesmo assim, estava na reunião de família, o pessoal chegava e começava a chorar, mesmo assim, falava assim, minha filha, eu nem entendo assim, mas me desculpe por isso aqui que eu fiz com você, né? E foi assim, uma sucessão de coisas acontecendo naturalmente, porque eu não fui tentar agir da minha forma, porque eu obedeci ao Senhor. E na minha célula, né, as meninas falam muito assim, muitas testemunhas que eu conto para elas falam assim, meu Deus, Andressa, você realmente é amada pelo Senhor, você realmente é muito querida. Mas elas não sabiam, né, até hoje, desse processo, né, que eu vivi. Porque o Senhor, Ele sabe aquilo que nós precisamos, né? E naquele dia eu me senti desaprovada pelo Senhor. E esse é um sentimento que nós, como cristãos, às vezes fugimos, mas que às vezes é necessário a gente estar de frente com esse sentimento, né, de se estar desaprovado. Depois desse momento que eu fui obedecendo, né, buscando no Senhor, eu recebi muitas palavras, assim, o Senhor se alegra com você. O Senhor tem estado feliz com você, né? O Senhor, Ele lhe aprova. E aí começou a ser diferente desde então até hoje, graças a Deus. Tem sido nesse sentido, né? Mas naquele dia o Senhor, Ele quis me chacoalhar. E eu senti muito de falar isso. Eu botei isso aqui na minha ministração, tirei, botei de novo. Eu disse, meu Deus, eu vou contar esse testemunho, o que tem a ver, né? Mas tem tudo a ver, né? Porque eu sentia que talvez aqui nesse lugar havia algumas pessoas que pudessem estar contrariadas com o Senhor a respeito de algumas coisas, né? De alguns processos. Ou mesmo ressentida com algumas pessoas, agindo em justiça própria, né? Com orgulho,
com alguma pena de si mesmo, né, autocomiseração, com alguma religiosidade, com algo desse tipo, que isso também é um processo que dificulta a nossa santificação. E agora eu queria ler para vocês que isso aconteceu também com outra pessoa, que foi com Davi. E eu queria que vocês abrissem lá em 2 Samuel, no capítulo 6, nós vamos ler do 6 ao 9. Segundo Samuel 6, do 6 ao 9. A gente vai ver um momento aqui, né, que a arca estava sendo carregada e que o Senhor ele tem uma atitude contra Uzá que Davi ele não entende muito bem, né? Então vamos ler. Lá fala assim, a partir do versículo 6. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo. Ao lado da arca de Deus, Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Então, eu me identifiquei muito, né, quando eu li essa passagem aqui, porque eu me lembrei dessa situação, né? E aí aqui fala também que o momento em que Uzá, ele tinha uma boa motivação ali de segurar, né, a arca do Senhor, mas ainda assim foi um ato de reverência, assim como muitas vezes pode acontecer na nossa vida. Davi, ele viu aquilo e ele pode ter achado exagerado, né? Ele falou assim, meu Deus, mas fiquei contrariado com o Senhor aqui agora, né? Por que o Senhor fez isso? Assim como naquele momento também eu fiquei pensando assim, meu Deus, como que o Senhor fala isso para mim de uma forma tão direta assim, né? E ali, só que aquilo gerou uma reflexão na vida de Davi, assim como gerou na minha vida também, né? Foram 3 anos aí de profunda reflexão na minha vida, né? De profunda transformação das bases, das raízes da minha vida cristã. E a Bíblia fala que quando Davi ele viu aquela situação, ele teve medo, né? E ele fez uma pergunta, como vou conseguir levar a arca do Senhor? E essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias, né? Como que nós vamos levar a presença de Deus? Como que nós precisamos ter santidade, né, naquilo que nós fazemos para o Senhor? Porque nós não estamos carregando qualquer coisa, nós estamos carregando o Espírito Santo. Então, eu queria que vocês fizessem essa pergunta, como que você vai levar a presença de Deus na sua vida a partir de agora? Será se você tem andado contrariado com Deus, né, alguma coisa? E muitas vezes, quando a gente se sente contrariado com o Senhor, é Ele que de alguma forma está, né, tem alguma queixa a nosso respeito. Nós é que muitas vezes precisamos mudar algo, né? E precisamos compreender o que é isso. Assim como Davi, ele percebeu. Por um momento ele ficou contrariado, ele pensou assim, mas por que Deus agiu dessa forma? E fulminou Uzá por uma coisa que ele tinha até uma motivação correta. Mas aí depois ele viu por outra perspectiva, né? Assim como aconteceu comigo. Ele pensou assim, não, talvez seja eu que não estou levando a presença de Deus da forma como eu deveria, né? Então, muitas vezes, quando acontece alguma coisa, né, com você não entende porque aconteceu alguma coisa na sua vida. Às vezes, a gente está vendo até uma consequência de algo que fizemos. A nossa pergunta não é o porquê que Deus ele fez isso, não é ficar contrariado com o Senhor, mas é a gente ver como que nós temos carregado a presença dEle, como que nós temos agido, né, qual tem sido a nossa atitude, para saber se, de fato, temos agido de uma forma correta. Então, é como fala aquela música, né? Tem uma música que fala assim, tu não desistirás até que tenhas tudo, né? E o Senhor, Ele também é assim, Ele não vai desistir de nós, Ele não vai desistir até que Ele tenha tudo de nós. E agora, para a gente poder relembrar, né? O que nós precisamos fazer nesse momento para que nós possamos avançar em um novo nível na presença do Senhor. Nós precisamos desejar, como eu falei, nesse momento, né, a gente já está se encaminhando para o final da ministração, mas eu queria que você pudesse começar a gerar no seu coração uma fome, uma sede, um desejo realmente de mudar de nível de santidade, né?
Que você possa realmente se entregar ao Senhor, se expor à presença dEle, se esvaziar e desejar profundamente que Ele traga essa mudança de nível sobre você, porque esse é um ambiente favorável, né? O Senhor tem falado sobre isso conosco. Na conferência Igreja Viva também teve um ministrante que falou, né, que era um tempo de santidade sobre a nossa igreja, que a palavra sobre a nossa igreja era santidade, né? Ele falou algo relacionado a isso. Então, tem se havido algumas confirmações, né? E um ponto também muito importante é andar em unidade de comunhão, porque a Bíblia fala que como o ferro, né, afia o ferro, um amigo afia o outro. Então, as pessoas, elas estão aqui também para nos afiar, né? Também para nos aperfeiçoar. E se permitir nascer de novo, dia após dia, sendo humilde para reconhecer que precisa avançar em muitas coisas. Amém? Agora eu queria que você pegasse a sua Bíblia, se colocasse de pé e abrisse ela no Salmos 86. A equipe de louvor pode vir aqui no final. Se vocês puderem vir aqui, se organizando. Queria que vocês cantassem Foi o que Consome, da Carol Braga, que foi cantado inicialmente. Amém? Então, eu queria que a gente fizesse agora desse salmo, né, Salmo 86, versículo 11, a nossa oração. Nesse momento, que você pudesse tirar um tempo com o Senhor, para você realmente refletir aquilo que você tem feito, que nível você tem andado no Senhor, aquilo que é necessário ser transformado, né? Aquilo que o Senhor ele tem de queixa contra você, né? E que você possa gerar um espírito de arrependimento e liberdade nesse lugar. E que o Senhor ele possa realmente nos renovar, nos transformar. Amém? Lá fala assim, Salmo 86, 11. Ensina-me o teu caminho. Eu queria que a gente repetisse, todo mundo. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Então, essa aqui deve ser a nossa oração todos os dias, né? Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Amém? Agora eu queria que todos vocês, né, que desejam mudar de nível de santidade, todos vocês que desejam, né, renovar os seus votos com o Senhor, que desejam realmente mudar a sua mentalidade, avançar, sair do nível que você está, sair do nível de entendimento que você está, de toda a acomodação que nós possamos ter andado, que você possa vir aqui à frente, para que a gente possa orar. Eu acredito que todos nós desejamos mudar de nível, né? Então, eu queria convidar todos vocês aqui à frente, para que a gente pudesse estar orando. Queria chamar os intercessores para que pudesse estar intercedendo aqui também por essas pessoas nesse momento. E a gente vai orar. E aí, depois, o ministério